O novo coronavírus desencadeou uma crise mundial e liderar durante tempos de crise é um complexo desafio. A Bíblia nos conta que José, Neemias e outros tiveram experiência de liderar durante crises. José teve a vantagem de saber exatamente quanto tempo duraria a crise e quanto tempo tinha para se preparar antes dela chegar. Já Neemias trabalhou com um cenário incerto, tinha poucas informações a princípio e iria encontrar muitos imprevistos pela frente, exigindo uma constante adaptação. É com esta realidade que a nossa crise atual se parece mais. O novo coronavírus trouxe dias difíceis, sem precedentes em nossas vidas. Não há respostas claras sobre os efeitos da pandemia e nem mesmo sabemos quanto tempo vai durar. Então, o que fazer? Como liderar com tantas incertezas? Como liderar quando não temos ideia do que está por vir? Primeiro, precisamos definir claramente os problemas que estamos enfrentando, pois é muito melhor ser proativo do que reativo com relação aos problemas. O livro de Neemias já inicia definindo qual era o problema naquela ocasião, informando que os sobreviventes do cativeiro babilônico estavam vivendo na província com grande tribulação, privação e humilhação. Trazendo para hoje, quais são os problemas que estamos enfrentando? Vou enumerar 4. O Covid-19 é um problema. Não queremos que as pessoas fiquem doentes. Outro problema que afeta a todos é o medo. Hoje temos 2 pandemias. Temos uma pandemia viral espalhando a doença e uma pandemia social, onde todo mundo está espalhando medo. O vírus é um problema, o medo é outro problema. O impacto econômico em cascata é mais um problema que afeta praticamente toda a liderança. Algumas pessoas acreditam que o impacto econômico trará mais dor e sofrimento que o próprio vírus. À medida que a economia cai, o medo aumenta. Os impactos econômicos levam à depressão, abuso de álcool e outras drogas, aumenta o risco de abusos domésticos e até mesmo suicídios. O quarto problema que os líderes estão enfrentando hoje é a percepção do público com relação ao Covid-19. Alguns preferem isolamento, outros acham que o isolamento deve ser interrompido. Um debate caloroso no Brasil aconteceu sobre manter ou não igrejas abertas, por exemplo. Quem queria manter aberto era criticado, quem queria fechar era criticado também. E agora, quando formos reabrir igrejas ou empresas, qual será a reação do público? Bom, definido o problema, Neemias orou. Pediu ajuda para o único que sabe exatamente tudo sobre a crise. E por isso eu te incentivo a orar mais. O Senhor te ajudará a montar estratégia. Organize tudo e separe em 4 níveis de prioridade. Primeiro, coloque o que é missão crítica. Segundo, o que é estratégico e importante. Em terceiro lugar, o que é importante, mas que não é essencial. E por último, o que não é tão importante. Defina claramente o nível de prioridade. Mantenha foco nos tópicos de primeiro e segundo nível durante a crise. Concentre-se na sua missão crítica. Você pode ficar tentado a fazer muitas coisas, mas não se perca, não perca o foco. Concentre suas energias no que realmente é importante. Então crie um plano para esses elementos críticos da missão. Qual era a missão de Neemias? Essa missão ele revelou aqui quando o rei perguntou o que ele queria. Neemias respondeu: reconstruir Judá. Neemias também não esquece de comunicar ao rei o segundo nível, ou seja, o que era estratégico e importante. Então pede cartas para que os governadores permitam a sua passagem e para que a guarda florestal fornecesse madeira para a reconstrução. Como ele poderia reconstruir sem material? E se tivesse material, mas fosse impedido de seguir viagem em algum ponto de fiscalização? Percebe como é importante ter prioridades? E como ele tinha a bênção do Senhor e orou antes, todos os pedidos que ele fez foram atendidos pelo rei. É muito interessante notar que Neemias não tinha um planejamento completo, pois ainda não conhecia o tamanho do estrago, o quanto as coisas estavam danificadas. Mas ele planejou da melhor maneira possível, com base nas informações que ele tinha. Por isso, durante a crise, pense a longo prazo, mas limite o seu plano a curto prazo. Lembre-se que não tem um roteiro certo. As coisas estão mudando rapidamente. Deixe isso claro à sua equipe, vocês estarão se adaptando. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele não começa logo a trabalhar na reforma. Ele passa os 3 primeiros dias em silêncio.
examinando as muralhas, os portais. Neemias tinha autoridade dada pelo rei para chegar ali e começar a dar ordens, mas ele prefere fazer uma inspeção cautelosa para melhorar o planejamento. Um detalhe grandioso nessa história é que Neemias, em vez de criticar os judeus pelo problema, acusá-los por não terem feito nada, ele prefere ver o problema de perto. Ele prefere sentir o que as pessoas estão sentindo. Por isso, é tão importante não falarmos nada enquanto não compreendemos a situação segundo as perspectivas dos nossos liderados, enquanto não sentimos o que eles estão sentindo. Se algum líder prefere ficar acusando, indicando culpados ou até denegrindo seus liderados, ele não é um bom líder. Depois disso, Neemias quebra o silêncio e comunique-se da melhor maneira com seus liderados para começarem a reconstrução. E aqui ficam 3 lições de comunicação que aprendemos com Neemias. Primeiro, temos que nos comunicar com empatia. Nesse tempo de pandemia, a maioria dos membros da sua equipe estão preocupados. É melhor você fazer como Neemias e colocar-se no lugar deles e tratá-los como gostaria de ser tratado. Faça tudo o que puder para valorizar seus liderados. Honre eles e eles honrarão você. Deixe-os saber que você realmente se importa com eles. Além disso, comunique-se com sinceridade. Diga a verdade, mesmo que seja negativa, incerta ou até assustadora. Isso é muito importante. Neemias disse ao povo: vejam a situação deplorável e humilhante que chegamos. Chega de vergonha. Também contou como Deus foi bom e o ajudou com o rei. Assim como Neemias, seja sincero ao comunicar-se. E somado a tudo isso, aumente a frequência de comunicação, pois todos os dias as coisas estão mudando, às vezes a cada hora. Neemias estava sempre atualizando as informações para seus liderados. Quando os inimigos dos judeus começaram a fazer ameaças, Neemias comunicou-se eficientemente e todos começaram a trabalhar armados, uma mão segurando ferramentas, a outra dedicada à defesa. Em toda a comunicação, explique o porquê o mais rápido possível. As pessoas concordam com o que quando entendem o porquê. Saibam ouvir seus liderados. Eles também trarão informações muito importantes para a tomada de decisão. E por último, quero deixar aqui uma lição de Neemias sobre ser o exemplo. Como líder, você pode precisar corrigir ou repreender um liderado, mas para isso você precisa dar um bom exemplo. Não podemos exigir algo que não cumprimos. Se for necessário sacrifícios, que o líder seja o primeiro a senti-lo. Se for necessário cortar 20% dos benefícios do liderado, corte 40% dos seus. Durante a construção, Neemias não parava nem para trocar de roupa. Mantinha-se empenhado e se sacrificando juntamente com o time. Toda crise, além de problemas, cria oportunidades. Resolva os problemas. Aproveite as oportunidades. Se você está preocupado, bem-vindo, todos estamos. Mas você não está aí por acaso. Você foi escolhido para essa posição. Tente tomar as melhores decisões possíveis. Confie no Senhor e exerça a sua liderança.